Todos os dias acontece alguma coisa no Clube de Regatas Vasco da Gama que nos faz acreditar que algo de muito errado está acontecendo. Tudo isso que acontece no Vasco e está acontecendo cheira muito mal. Essa venda do Vasco nessa pressa, essa convocação do Conselho Deliberativo de forma atropelada, passando por cima dos poderes, passando por cima da oposição, tratorando tudo e todos, fazendo a negociação da venda sem ter autorização para fazer, querendo legalizar o que foi feito de forma ilegal. Isso tudo está muito estranho. Você não precisa ter muito conhecimento, você não precisa ser muito astuto para entender que tudo isso vai melar. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai ruir. É óbvio. A gente está agora vendo notícias sobre essa empresa, sobre esses americanos, sobre esse Josh Wander. E essa empresa, criada recentemente, tem algo de muito estranho. Muito estranho. Seria essa empresa uma empresa que movimenta dinheiro em função do tráfico de drogas? Como se levanta um capital todo desses, sendo que você estava em condicional até 3 anos atrás? Como você apreende drogas e nessas drogas tem a marca 777? Não parece muito estranho? O Ministério Público Federal não deveria fazer uma investigação nesta empresa? Não caberia uma investigação profunda? Não seria lavagem de dinheiro? E aí eu pergunto para você, todas essas indagações, isso acontece por um único motivo: porque Jorge Salgado e Carlos Osório, em conjunto com Duque Estrada, porque estão na mesma frigideira, tratam esse assunto na obscuridade, não chamam para o debate, não abrem toda essa negociata, não abrem as negociações para que possam ser vistas por todos. Muita coisa está errado nesta negociação. Isso a começar pelo atropelo, a começar por passar por cima do estatuto. Depois, tentar fazer uma reunião do Conselho Deliberativo para deliberar sobre a mudança do estatuto para prever uma SAF sem você ter um contrato para apresentar. Para que você vai mudar o estatuto para comportar a SAF se você não tem uma proposta para ser analisada? Mas nós vamos injetar 700 milhões. Porque houve um empréstimo ponte de 70 milhões. Isso por si só basta para que você transforme, para que você modifique o estatuto para prever uma SAF? Não me parece real que tudo isso esteja acontecendo. E até me envergonha ver advogados que não concordam com a venda do Vasco, mas que estão em cima do muro, que não freiam essa situação. A oposição, quando ela quer retardar o processo,
ela entra com pedido de vista, ela entra dizendo que o juiz tal não pode julgar o processo, e aí o desembargador recebe tudo aquilo e posterga por 1, por 2, por 3 meses. Jorge Salgado, quando quer fazer isso, ele usa a justiça para poder ganhar tempo, como aconteceu aí na suspeição do Dr. Paulo Roberto. Mas nós da oposição não fazemos isso. E por que não fazemos? Algo cheira muito mal. Não adianta querer chamar o torcedor para ir para o sol, chamar o torcedor para levar pancada da polícia, muitas vezes ser preso, discutir com outros torcedores vascaínos que não enxergam o abismo que o Vasco está se colocando. Para discutir, para brigar. Não adianta fazer isso. Isso é desumano e até imoral. Precisa ter ação eficaz. Não se pode admitir legalizar o que foi feito de forma ilegal. Jorge Salgado não tinha autorização, não tem previsibilidade no estatuto para fazer o que ele fez, negociar e vender o futebol do clube para uma empresa sem apresentar a proposta e sem recolher outras propostas. Para que se faça isso, no mínimo você precisa ter 3 propostas para você escolher a melhor. No mínimo. E não é simplesmente sentar numa roda de dirigentes da posição sem debater com a oposição, sem debater com os conselhos do clube, sem debater com as lideranças políticas do clube e decidir por si só. Isso é ditadura, isso é ilegal, isso cai por terra com facilidade. E o que mais me espanta, e aí eu concordo com o Dr. Walter, quando ele diz que uma empresa séria jamais entraria no Vasco da Gama, ia querer comprar o futebol do Vasco, sabendo que existem ações na justiça que a qualquer momento pode derrubar Jorge Salgado do poder. Você não precisa ser letrado, você não precisa ser instruído para entender que isso é uma grande verdade. Essa 777 Partners não é uma empresa séria, eu não tenho dúvidas. Como é que você consolida uma fortuna estando em condicional? E você vê os meios de comunicação, a grande mídia, acobertando tudo isso. Qual o interesse da Rede Globo? Qual o interesse desses outros meios em querer vender o Vasco? Eu vejo youtubers dizendo, mas a torcida abraçou. Claro que a torcida abraçou. Carlos Osório é um político profissional e ele faz política suja. O que ele fez foi criar um ambiente político favorável à venda da SAF para legalizar o que foi feito de forma ilegal. Ele sabe fazer isso. Não se pode permitir essa reunião do Conselho Deliberativo nesta quinta-feira. Tem que, de qualquer maneira, frear esta reunião. Porque Osório criou o momento político favorável a isso. Ele quer legalizar o que está ilegal. Tem que suspender essa reunião do Conselho Deliberativo. Não importa se vai colocar no conselho 95 beneméritos. A questão é que o momento político criado pelo Osório não é favorável. Carlos Osório envolveu o prefeito, o governador. Olha bem o que aconteceu. Ele envolveu todas essas pessoas nesse circo. Jorge Salgado, o que o Jorge Salgado está fazendo, se ele algum dia teve uma reputação, é jogar no lixo. Jorge Salgado hoje
é mais sujo do que tampa de privada. Jorge Salgado, hoje, fazendo o que está fazendo, jogou todo o seu histórico, toda a sua reputação no lixo, na lata de lixo. E é bem merecido que ele seja xingado. E eu estava escutando também o de Noel dizendo o seguinte: Salgado, cuidado, não se mexe com paixão, com amor. E ele tem razão. Esse cara, esse senhor, ele acha que ele pode mandar, desmandar, fazer e acontecer e que não vai haver consequências. De que as pessoas que estão do outro lado vão aceitar isso com muita passividade. Isso não vai acontecer. Eu tenho absoluta certeza de que Jorge Salgado corre riscos agindo desta forma. E por que o faz? Por que não faz tudo com transparência? Por que não faz tudo como deve ser feito? E a resposta é muito rápida e fácil. Porque existe obscuridade nesse processo. Além de querer esconder a sua incompetência como gestor de futebol, ele quer ganhar dinheiro. Ele não está pensando no bem do Vasco, porque se assim tivesse, ele chamava todos os vascaínos para o debate e não iria atropelar como ele está atropelando. Ele acha que ele pode conseguir o que ele quer, mas não é bem assim. Existe resistência, vai haver muita cobrança e isso vai ruir, porque não tem base edificada sólida. Beneméritos e grandes beneméritos, ilustres vascaínos, Luiz Roberto Levenciano, as vossas reputações estão em xeque. Não adianta vocês dizerem aqui que estão cansados, isso é muito pouco. Não adianta se esconderem, isso é muito pouco e é uma atitude covarde. Vocês precisam enfrentar esse inimigo. Se vocês dizem que são vascaínos, e eu acredito que são, está na hora da exposição, está na hora da luta, está na hora e no momento de derrotar este inimigo que quer destruir o Clube de Regatas Vasco da Gama. Não permitam de forma alguma que essa reunião do Conselho Deliberativo de quinta-feira aconteça. Criem um momento político apropriado para que se possa ter uma igualdade de forças. Mudança do estatuto para permitir uma eleição híbrida, sabendo que não existe mais restrição de uso de máscara no estado do Rio de Janeiro, é um absurdo, porque o que eles querem é fraudar esta situação toda para que eles possam aprovar o que eles querem e legalizar o que é ilegal. E vocês comparecendo e aceitando esta reunião, vocês estarão assinando embaixo. Amanhã, judicializando isso, eles vão colocar na mesa que vocês aceitaram essas regras do jogo. Isso é um absurdo. Não dá para acreditar. Acionem o Ministério Público, já que existe indícios de que as 77 Partners
o nome e está em vários tabletes de cocaína, porque existe uma condenação de um dos membros desta empresa obscura. O Vasco tem uma história de lutas, o Vasco é do povo, e ao se envolver com uma empresa deste quilate, corre sérios riscos de manchar para sempre essa história linda. Não permitam que esta reunião de quinta-feira aconteça e não permitam que nenhuma outra reunião do Conselho Deliberativo aconteça se for para debater sobre SAF, sem que haja uma proposta firme, final, para que seja debatida, discutida, antes de se alterar o estatuto para prever esta aberração. Não importa se o torcedor quer a SAF, o torcedor quer a SAF porque se criou um ambiente político para essa aberração. Isso tudo pode ser revertido mostrando a verdade, mostrando os fatos e agindo com inteligência. O nome do canal é Vasco Sem Filtro e é isso que acontece nos bastidores do Clube de Regatas Vasco da Gama.